Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos estudando sobre os eventos finais. Já falamos sobre o arrebatamento da igreja e hoje nós vamos entrar no assunto da grande tribulação, ok? Então nós vamos orar e enquanto isso mais alguém vai chegando, mas a gente vai começar e pretendemos ir até umas 8h15 e depois abrir um tempo para pergunta e tirar dúvidas, ok? Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça por mais esse momento em que nós aqui nos encontramos na tua presença para poder estudar a tua palavra, aprender mais de ti acerca desse assunto que é tão importante, Senhor, para a tua igreja, para que nós estejamos não só conscientizados, mas preparados para aquele grande momento onde nós aguardamos com expectativa, que é a volta do Senhor, para que nós, a tua igreja, possamos ir ao teu encontro. Por isso, Senhor, abençoa as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, derramando sobre mim a graça, a unção, a sabedoria e dando-me a direção do teu Espírito Santo, para que essa classe possa ser ministrada e juntos possamos aprender e sermos, ó Deus, enriquecidos no conhecimento da tua palavra. Oro por cada um dos nossos irmãos que estão conosco esta noite. Ó Deus, que o Senhor abra as suas mentes, abra o seu coração, para que a tua palavra não só seja assimilada, mas também, Pai, possa produzir crescimento espiritual em cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos, nos conduza em tudo, ó Espírito Santo, porque a tua palavra assim o diz, que ele, o Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade. Por isso nós damos-te graças, Senhor, por mais esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Ok, irmãos, nós vamos dar início, então, hoje, ao nosso segundo tópico, onde nós vamos estudar sobre a grande tribulação, né? Como nós já havíamos visto anteriormente, quando estudamos o arrebatamento da igreja, e sabemos que a tribulação será um período de 7 anos, dividido em 3 anos cada um, com, então, dado o início do período do anticristo, reinado do anticristo, né? Então vamos lá. À luz das escrituras sagradas, não se pode negar que este será um período de tempo de grande dor e sofrimento sobre o mundo inteiro. Segundo ao estudo anterior, cremos que a Igreja do Senhor Jesus será poupada do tempo da grande tribulação. Assim como vemos a palavra de Deus revelada a João na ilha de Pátimo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E também, segundo as palavras do apóstolo Paulo, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se manifeste o iníquo, o filho da perdição e o anticristo. Então nós vamos ler essas duas referências, porque lá na ilha de Patmos, Deus deu a João essa palavra, mostrando a João que a igreja, segundo cremos, será poupada desse tempo da grande tribulação. O Senhor virá por ela e ela irá ao encontro dele, antes que então dê início ao período da grande tribulação, ao qual Paulo ele chama de a manifestação do iníquo, o filho da perdição e o anticristo. Então nós vamos ler duas referências. A primeira está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Então, primeira referência bíblica, se você quer anotar, nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei
na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, João escreve na revelação obtida lá na ilha de Patmos, no capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, o Senhor dizendo que ele, o Senhor, guardaria a sua igreja, ou seja, aqueles que guardaram a palavra com perseverança, né? E ele então guardará a igreja do dia e hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E ele ainda conforta, né, o coração de cada um de nós com essa promessa no versículo 11, onde ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, ok? Então, é Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Se nós formos lá na carta de Paulo, em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler que Paulo aqui está afirmando que a manifestação do anticristo, ou seja, o início do reinado do anticristo, dos 7 anos da grande tribulação, não ocorrerá sem que antes a igreja seja levada pelo Senhor. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 7, ele diz assim: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Paulo está dizendo aqui, na leitura que nós lemos, o seguinte: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, ou seja, tudo já está sendo preparado para a vinda do anticristo. Ele apenas ainda não se manifestou, porque Paulo está dizendo, não está aguardando somente que seja retirado, ou seja, afastado aquele que agora o detém, ou seja, a igreja. Então, enquanto a igreja aqui está, enquanto está aqui conosco o Espírito Santo, então ele ainda não foi manifesto, né? Não deu o seu início do seu reinado. Após o arrebatamento da igreja, Paulo diz no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso aqui vai ocorrer não no momento em que Jesus vem e a igreja vai ser arrebatada para ter um encontro com ele nos ares. Não. A destruição do iníquo será no final da grande tribulação, quando haverá a batalha do Armagedon, que será travada no Vale do Megido. Então, do Megido. Então, aí então, na próxima vinda do Senhor Jesus, né? No final da grande tribulação, haverá a batalha do Armagedon, e então Jesus derrotará o anticristo, a besta, e todos serão trancados
né? E então o Senhor vai dar início ao período do milênio, né? Então ele diz aqui, no versículo 10 ele diz: e ele virá de que maneira? Com todo engano de injustiça. Para quem? Para os que perecem, ou seja, aqueles que ficaram. Por que ficaram? Ele responde: porque não acolheram com amor a verdade para serem salvos. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que esse momento de turbulência, de sofrimento, de tribulação, vai estar destinado àqueles que não creram, e por não haverem crido e não terem acolhido a palavra da verdade para serem salvos, que é o Evangelho de Cristo, haverão de permanecer para perecer. Então ele diz: com todo engano de injustiça virá o anticristo aos que perecem, porque não acolheram com amor a verdade para serem salvos. Aí versículo 11: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, né? Por não haverem crido na verdade, que é o Evangelho, Deus então vai permitir que sejam enganados, né? Pelo anticristo. Porque o anticristo vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Porque nós vamos ler mais à frente a referência que diz que Satanás vai dar a ele todo o poder, o seu reino e o seu trono, para que ele efetue todas essas manifestações. E Paulo, escrevendo aqui no versículo 12, ele diz assim: esses que ficaram, ele diz assim, a fim de que? De serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. E isso não acontecerá também durante a tribulação. O julgamento será no final, né? Quando nós estudarmos após a grande tribulação, nós vamos estudar o milênio. Então, primeiro vai vir o milênio, e depois do milênio vem o julgamento final, né? Então, todos aqueles que não deram crédito à verdade, não aceitaram o Evangelho, não se converteram a Cristo, que irão estar aqui durante o período da tribulação, e se aceitarem a marca da besta, porque vai ser algo imposto, porque sem ela ninguém vai poder comprar, vender, fazer nada, né? O inimigo, o anticristo, vai impor essa condição, né? Então, aqueles que ficarem e cederem e receberem a marca da besta, né? Esses no final serão julgados pelo Senhor. É o julgamento final, quando a gente vai estudar sobre o juízo de Deus, o julgamento final, ok? Então essas são duas referências que nós vemos, que tanto João na ilha de Pátimo como Paulo aqui está dando-nos referência, dizendo-nos que o anticristo, a tribulação ainda não iniciou. Nós estamos ainda vivendo o que a Bíblia chama do princípio de dores. É o que nós já temos visto: inundações, guerras, fome, pestilência, terremotos, ou seja, as tragédias naturais que nós temos visto acontecer, né? As guerras, as enfermidades, têm ceifado muitas pessoas. Isso aí ainda não é a grande tribulação. Isso aí é o que a Bíblia chama de o princípio de dores, né? Mas a grande tribulação com o reinado do anticristo só terá início após a igreja ser levada pelo Senhor, como nós vimos aqui, porque nós temos guardado a palavra da perseverança. Com perseverança, ele também nos guardará desse dia de prova e sofrimento que virá sobre o mundo inteiro, né? E aqueles que irão passar por essa tribulação irão passar por quê? Porque não acolheram, como Paulo diz no versículo 10, com amor a verdade para serem salvos, ou seja, recusaram-se a aceitar o Evangelho de Cristo e o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok? Vamos seguindo. A grande tribulação é um dos assuntos mais debatidos entre os cristãos
e os intérpretes das Escrituras Sagradas. Segundo a Bíblia, este será um período de 7 anos, como nós já falamos, que terá o início após a vinda do Senhor Jesus à Terra para resgatar a sua igreja. E nós vemos isso realmente como promessa do Senhor Jesus. E os irmãos lembram que após a ressurreição de Jesus, ele ainda esteve um tempo com os seus discípulos, e no momento em que ele estava despedindo-se dos seus discípulos e confortando o coração deles acerca da sua partida, né, que ele haveria de partir, a Bíblia diz que ele então conforta o coração dos discípulos, e aqueles varões aparecem e dizem aos discípulos: porque olhai este que ora sobe, porque da mesma maneira com que ele está subindo, ele voltará para vos levar. Então eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, lá no capítulo 14 de João. 14 de João, onde o Senhor Jesus, ele diz aqui na sua palavra que ele estava sendo assunto aos céus, elevado aos céus, para preparar lugar para cada um de nós, para que então, quando ele estivesse tudo preparado, ele voltaria para levar. Então nós vemos aqui a promessa do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, João diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha a promessa: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o Senhor Jesus aqui, mais uma vez, está confortando o coração dos seus discípulos, momentos antes da sua ascensão aos céus, né? E ele conforta o coração dos discípulos, como esta mesma palavra conforta o meu e o seu coração, sabendo que aquele que foi assunto aos céus, que ascendeu aos céus, que subiu aos céus, ele foi preparar lugar, e ele mesmo diz na sua palavra, essas foram palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, versículo 3, voltarei para quê? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus fazendo mais uma promessa maravilhosa para nós, a igreja do Senhor, dizendo que assim como ele foi, ele voltará para levar consigo o seu povo, a sua igreja, né? Aleluia. Então João está aqui reafirmando. E logo após Jesus subir aos céus, nós vemos que apareceram aqueles varões e disseram para eles: porque olhai agora este que ora sobe, porque da mesma forma que sobe, ele voltará. Amém? Então é isso que nós estamos aguardando, com grande expectativa, a volta do nosso Senhor Jesus, para que possamos estar com ele no reino de sua glória, ok? Então, seguindo aqui, já temos visto anteriormente que a igreja não estará nesse período da grande tribulação, segundo as referências que nós lemos lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11, segundo João 14, 1 e 3, segundo Paulo, que nós lemos lá em Tessalonicenses, ele também falando que nós seremos poupados, somente aqueles que não aceitaram aqui permanecerão. Mas aqui diz, agora, seguindo, ele diz: temos visto anteriormente que a igreja não estará nesse período da grande tribulação. João descreve a visão que teve
na visão que teve, um trono onde ali estavam assentados os 24 anciãos, né? Aleluia. Então João segue tendo essa visão dos 24 anciãos que estavam lá com o Senhor, e mais à frente nós vamos entrar no assunto da abertura dos selos, né? E o que cada abertura dos selos traz como flagelo sobre a terra, e vamos ver também sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, vamos lá. A grande tribulação, como nós já vimos, será um período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Ele, o anticristo, com o apoio do falso profeta, um líder religioso e muito influente, vindo com o poder de Satanás, seduzirá os habitantes da terra para adorarem a besta e enganará a todos com falsos milagres. Então, o Senhor dá a João essa revelação também lá no livro de Apocalipse, que no início do período do anticristo, Satanás vai dar a besta, o anticristo, e vai dar ao anticristo e ao falso profeta poder, e eles vão realizar sinais, eles vão fazer muitas coisas, e com isso vão enganar a multidão, ou seja, enganar as pessoas na terra. E não só isso, eles vão ser seduzidos para adorarem ao anticristo, né? Porque ele vai, a princípio, querer uma adoração voluntária, mas nos 3 anos e meio seguidos, essa adoração será imposta, e aqueles que não aceitarem adorá-lo pagarão o preço com a própria vida. Então, se nós formos lá em Apocalipse capítulo 13, nós podemos ver o que João está falando aqui. Apocalipse capítulo 13, a gente vai ver a partir do versículo 8, e depois vamos ler do 11 ao 18, né? Então, Apocalipse capítulo 13, do versículo 8 e depois o versículo de 11 a 18, onde João aqui está dizendo que ele não só receberá poder de Satanás para fazer muitos sinais, milagres e prodígios, como também o poder de sedução, engano. Ele vai seduzir, ele vai enganar as pessoas da terra, aqueles que ficaram, para adorarem a ele, ou seja, vão se tornar adoradores do anticristo. Vamos lá, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles, olha aí o detalhe, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem vai ser seduzido, enganado, né, para adorar ao anticristo? É o que está dizendo João aqui em Apocalipse 13, versículo 8. Todos aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, temos o perdão dos nossos pecados, passamos pelo novo nascimento, agora temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Então o nosso nome está registrado como salvo, remido, lavado pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E não somente isso, temos da parte dele o selo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Mas aqueles que não creram, aqueles que não aceitaram, aqueles, como Paulo diz, que não acolheram a palavra da verdade, que é o Evangelho, irão estar aqui durante o período da grande tribulação e serão enganados com os sinais e prodígios do anticristo, e vão serem também seduzidos por ele para adorá-lo. Então vão passar a ser adorador do anticristo.
Se nós seguirmos aqui, no capítulo 13, a partir do verso 11, ele diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera, olha o que diz aí, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Satanás dará poder ao anticristo para fazer esses sinais, né? Diz aquilo que nós lemos. Também opera grandes sinais, versículo 13, de maneira que até fogo do céu, né, faz descer a terra diante dos homens. Versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Versículo 16, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, né? Faz que lhes seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, João está dizendo aqui que ele, o anticristo, vai receber de Satanás poder. Satanás vai dar a ele poder, vai dar o seu reino, ele vai fazer sinais. Nós lemos aqui que até fogo do céu ele vai fazer cair sobre a terra. E nós nos lembramos de quem? Elias, quando estava lá naquele desafio contra os profetas de Baal, orou a Deus, e Deus foi quem mandou fogo dos céus sobre aquilo que estava sendo oferecido, sobre o holocausto que estava sendo oferecido lá, naquela situação entre Elias e os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal invocaram, não aconteceu nada, mas quando Elias orou a Deus, Deus mandou fogo do céu. Então, o anticristo, ele vai fazer também descer fogo do céu sobre a terra. E com esses sinais, né, ele vai enganar a muitas pessoas. E não só enganar, como vai seduzi-las para adorarem a ele, né? Aleluia. E João diz também que ele vai imprimir, ou seja, vai exigir que as pessoas da terra sejam marcadas com o número da besta, ou seja, o número do anticristo, que é 666. E nós lemos aqui, quem não tiver essa marca, que poderá ser colocada na mão ou na testa, não poderá comprar, vender, ou seja, fazer nada. Quem não tiver a marca não pode fazer nada. Então, ele vai implementar essa marca para que os moradores da terra a recebam para poder fazer as coisas que precisam fazer, comprar, vender, trabalhar, ou seja, tudo mais, né? Então, ele vai implementar isso, né? Conforme nós lemos aqui. Vamos entender o significado dos animais que nós vemos no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 a 4. Pastor. O apóstolo João contempla aqui essa visão cerca de 655 anos depois da visão de Daniel no capítulo 7.
apenas com uma ordem inversa. Daniel, em seu tempo, recebeu a visão e ele via, olhando para o futuro, ele conseguia ver o leão, o urso, o leopardo e uma fera terrível. João agora, 651 anos depois de Daniel, João agora olha para o passado e ele vê os mesmos animais, mas com uma ordem inversa. Ele vê a besta, o leopardo, o urso e o leão. Comparando a visão de João com a visão de Daniel, o que nós vamos entender? Cada um desses animais que foram vistos por Daniel no futuro e agora visto por João, relacionado ao passado, representa impérios que já haviam existido. Então, o anticristo terá todo o brilho do Império Grego, terá todo o poder maciço da Pérsia, do Império Persa, terá todo o domínio absoluto da Babilônia, Império Babilônico. E a besta combina com as características das três feras. Então, o anticristo será tudo isso e ainda mais, porque o dragão, Satanás, dará a ele o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Então, ele vai receber poder. Então, se nós formos lá no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 4, olha o que ele diz aqui. João vê esses animais lá na frente, 651 anos depois daquela visão que Daniel tinha tido. Mas Daniel tinha visto a mesma coisa no passado. João vê agora no futuro. E a Bíblia diz que então esses animais que João está vendo, eles representam o que foi no passado os impérios que já haviam existido: o Império Grego, o Império Persa, o Império Babilônico. Então o anticristo ele terá, como diz aqui que nós lemos, todo o brilho do Império Grego, vai ter todo o poder maciço do Império Persa e todo o domínio absoluto, do Império Babilônico, Então a gente vê aqui no capítulo 13, a partir do versículo 1, depois nós vamos ler e você vai ver que a mesma visão que teve Daniel no passado, João teve no futuro, relacionando-se agora ao quê? No tempo de Daniel, Daniel teve a visão, mas que vai se cumprir agora quando? Na grande tribulação, exatamente com o anticristo, Então vamos lá. No capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 1 ao verso 4, ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, e como está dizendo aqui, deu-lhe o dragão, ou seja, Satanás, a ele, ao anticristo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E ele diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então nós vemos aqui que através desses sinais que foi dado ao anticristo, que foi feito pelo anticristo durante a tribulação, mediante o poder dado pelo dragão, que é Satanás, ele vai fazer sinais, ele vai fazer prodígios, vai seduzir, vai enganar, como sempre, e as pessoas simplesmente vão adorá-lo por isso.
se nós formos lá na mesma visão que teve Daniel, no capítulo 7, vamos ver lá no capítulo 7 de Daniel, só para que você possa ver que Daniel já tinha visto a mesma coisa, né? Lá no capítulo 7 de Daniel, vamos lá, Daniel capítulo 7, versículo 2 e versículo 7. Nós vamos ler versículo 2 e versículo 7. Olha o que diz aqui. Daniel, capítulo 7, versículo 2 e versículo 7. Então diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro, como diz o versículo 4, era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante ao urso. Então nós já vimos que ele fala aqui, o leão, agora ele fala do urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que o outro, semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, tudo referindo ao anticristo, domínio e autoridade e o reino que ele vai receber de Satanás. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que vi o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Amém? Então ele está dizendo aqui que todos esses animais, que Daniel viu aqui, estão relacionados ao quê? A esse período, da grande tribulação, desse poderio que o anticristo vai receber de Satanás para fazer sinais, para fazer prodígios, para enganar a multidão, as pessoas, seduzi-los, levá-los a adorá-lo, seduzi-los para que recebam a marca da besta. Então ele vai enganar as pessoas com todos esses sinais que ele há de manifestar por haver recebido esse poder, como nós lemos aqui, que o dragão, que é Satanás, foi quem deu a ele todo esse poder. Então, por isso que a grande tribulação será um momento, será um tempo de grande sofrimento, Quando nós formos estudar mais na frente, nós vamos ver a abertura dos 7 selos, nós vamos ver sobre as 7 trombetas de Deus. Então, cada um desses selos é um flagelo que vem sobre a terra, as trombetas também, Então, vai ser um período muito difícil para aqueles que aqui irão ficar, Aleluia. E nós sabemos, segundo a palavra que já vimos e estudamos, que Deus há de nos poupar de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Seguindo, a gente vê aqui. A seguir, o anticristo determina que todos os habitantes da terra recebam a marca da besta, sem a qual ninguém compra ou vende alguma coisa. Será recebido na mão ou na testa, e o número é 666. Essa referência a gente até já leu mais aqui em cima, quando nós lemos capítulo 13 de Apocalipse, quando fala da ordem para receber a marca. Está aqui a partir do versículo 16, que nós já lemos, anteriormente. Apocalipse capítulo 16, e a partir do versículo
perdão, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 16, quando diz assim: a todos quem? Os moradores da terra que aqui ficaram e passarão pela grande tribulação. A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, essa marca será implementada pelo anticristo para que ninguém possa comprar ou vender, fazer qualquer coisa que não tenha recebido a marca. E se nós formos analisar a respeito da marca, por que o anticristo vai querer marcar as pessoas? Isso é bem interessante, porque isso está relacionado a algo que aconteceu lá no passado. Nós vemos muitas das vezes nas Escrituras Sagradas Satanás sempre querendo imitar a Deus. E aqui não vai ser diferente. O anticristo, mais uma vez, vai tentar imitar a Deus. De que maneira? Bom, vamos lá. Note aqui que a diferença entre as classes aqui apresentadas, como nós lemos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres. Para que essa definição? Para indicar que o domínio do anticristo será um domínio universal e que nenhum homem de qualquer nível ou posição social possa escapar dos seus desígnios. Então, todas as classes estarão submetidas a esse domínio universal do anticristo. Todos, sejam pobres, ricos, grandes, pequenos, livres ou escravos, o domínio do anticristo vai ser um domínio universal. E ele vai exigir que as pessoas recebam a marca. Agora, por que da marca? O sinal sempre tem uma conotação. O sinal sempre tem uma conotação com o mundo religioso. Caim, quando matou seu irmão Abel, recebeu um sinal que lhe dava proteção, mas que, ao mesmo tempo, impunha respeito e extremo terror. Se nós formos lá no livro de Gênesis, capítulo 4 de Gênesis, versículo 15, nós vamos ver aqui Satanás, mais uma vez, querendo imitar aquilo que Deus havia feito, que Deus fez com Caim, marcando Caim por haver matado seu irmão Abel, né? Uma marca que dava a ele uma certa proteção, mas ao mesmo tempo impunha respeito e terror, ou seja, ele era uma pessoa marcada por algo que havia feito. E Satanás aqui, mais uma vez, o anticristo, vai querer imitar a Deus, marcando as pessoas da terra com a sua marca, né? Assim como Deus marcou Caim, ele vai querer marcar também os seres humanos que aqui vão estar durante a tribulação. Capítulo 4, versículo 15, de capítulo 4 de Gênesis, versículo 15 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Então Deus, a Bíblia diz aqui que foi o próprio Deus quem pôs essa marca em Caim para que ninguém o ferisse de morte, mesmo que o encontrasse. Então essa marca era para identificar Caim por aquilo que ele havia feito, mas também, segundo a palavra de Deus, qualquer que viesse a matar a Caim seria também vingado 7 vezes. Então Caim trazia consigo essa marca por haver matado seu irmão Abel, e era uma marca que dava a ele uma certa proteção,
as pessoas não queriam matá-lo, porque sabia que iam também ser vingados, mas, por outro lado, também infligia um certo terror nas pessoas que viam aquela marca. Mais uma vez aqui, Satanás querendo imitar a Deus, marcando as pessoas que aqui ficarão durante o período da grande tribulação. Então, a marca do anticristo não é por acaso, não é algo que... Não, tem uma procedência, ou seja, tem uma ligação, querendo, mais uma vez, imitar os atos de Deus. Satanás vai impor a sua marca sobre os moradores da terra durante a grande tribulação. E se não aceitarem a marca, pagarão com a própria vida. Bom, irmãos, como nós havíamos dito, nós chegamos aqui já a 8h15, e na próxima aula nós vamos ver o seguinte: a seguir, na próxima aula, nós vamos ver os flagelos que virão sobre a terra durante a segunda parte da grande tribulação. Com a abertura dos selos, nós vamos ver os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, os 4 cavalos do Apocalipse, cavaleiro do Apocalipse, ou seja, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Cada um desses cavalos que virão representam algo e trarão mal sobre a terra. Então, na próxima aula, nós vamos entrar sobre esse assunto. O que cada um desses cavaleiros vai trazer de flagelo sobre a terra. Amém? Então, nós vamos entrar nesse assunto dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a abertura dos 7 selos e, posteriormente, as 7 trombetas de Deus, que também trarão juízo sobre a terra, né? Então, a gente para por aqui, e eu gostaria de abrir para os o microfone, para abrir para eu poder ouvir vocês, porque com o microfone eu não consigo ouvi-los. E se há alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, foi tudo muito claro. Obrigada, pastor. Oh, perdão, peraí. Oh, meu Deus. Peraí, instantinho. Bom. Oh. Deixa eu ver. Irmãos, o que os irmãos acharam? Ficou claro a classe? Deu para entender bem? Deu para entender tudo, pastor. Ficou claro. Muito Tá bom. Pastor, eu só não ouvi a última parte com o pastor, porque a conexão perdeu. Quando o pastor estava a falar que quem não aceitar a marca da besta, depois aquilo cortou, eu já não consegui ouvir. Sim. Porque eu estava explicando que por que o anticristo vai querer marcar os habitantes da terra. Porque a gente vê em várias passagens bíblicas o diabo sempre querendo imitar as ações de Deus. Então, quando Caim matou Abel, o seu irmão, Deus marcou Caim, e essa marca colocada em Caim pelo próprio Deus dava a Caim uma certa proteção, ou seja, ninguém poderia matar Caim, tirar a vida de Caim, porque se o fizesse, seria vingado por 7 vezes. Então, essa marca não só dava proteção a Caim, como também infligia um certo pavor, um certo terror sobre as pessoas. Então, como a marca é algo que está muito ligado à parte religiosa, e Satanás sempre querendo imitar as ações de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai também pôr a sua marca nas pessoas que aqui ficarem durante a grande tribulação após a igreja ser arrebatada. Então, o que vai acontecer? Para que a pessoa compre ou venda ou trabalhe ou faça qualquer coisa,
ela vai ter que ter a marca, que vai ser uma marca posta na mão ou na testa. Se a pessoa não aceitar a marca, e não aceitar se submeter ao sistema do anticristo, de adorar a ele, será perseguido e, posteriormente, certamente, será morto, né? Será executado pelo anticristo. Então, eu estava explicando exatamente isso, que a marca é mais uma das situações da qual Satanás quer imitar. Você vê que nós lemos aqui que o anticristo vai fazer cair fogo do céu na terra. Então, por que ele vai fazer isso? Porque Elias, quando esteve lá no Monte Carmelo, naquele sacrifício contra os profetas de Baal, orou a Deus, e Deus foi quem mandou fogo dos céus, né, sobre o holocausto, né? Então, Satanás vai também fazer descer fogo do céu, o anticristo, perdão, porque Satanás vai dar a ele todo esse poder para ele fazer sinais, prodígios, maravilha, milagres. Ele vai conseguir não só enganar as pessoas, como seduzi-las para receber a marca e tornarem-se assim adoradores dele, né? Mas isso vai ser para aqueles que aqui ficarem, né? Não para nós, porque segundo as referências que lemos, nós cremos que a igreja vai ser poupada desse momento. Nós vamos estar lá com o Senhor, para a glória dele, glória do seu nome. Amém? Amém. Pastor, sim. O diabo, bom, Deus tem a essência de Deus e o diabo tem a essência do diabo, né? Sim. Aí eu estava fazendo uma coisa aqui que eu queria dividir com todos, que, por exemplo, Deus, ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não impõe isso, ele quer a pessoa voluntariamente escolha. Então, ele não faz da gente um marionete e quer que te obrigue a fazer isso, né? E já o diabo, ele vai... a essência dele, né, que é aquela coisa de enganador. Então ele vai impor, porque como impor? Se você não pode comprar, vender, você vai passar fome, você vai ter problemas e tudo mais, né? Ele vai fazer a marca ser uma marca que a pessoa se sinta obrigada a ter, como uma ameaça, né? Vamos chamar assim. E eu vejo também por um outro lado ainda mais ainda, assim, que é como se ele quisesse ter certeza que aqueles são dele. Entendeu? Sim. Porque a partir do momento que você receber a marca, você já não tem mais como ter oportunidade de salvação, né? Então, exato, que a Bíblia diz isso, né? Porque você já se submeteu ao regime, ao sistema do anticristo. E vai passar pelos problemas que vai passar e depois já vai ser também jogado pelo fogo. Então, agora vem uma pergunta, que agora o pastor Carlos já respondeu. Ok. Vai existir um julgamento que é o trono branco, que seriam para crentes, que creem em Cristo. E aí também tem um julgamento que, tipo assim, todos já vão estar condenados e Deus já vai só mandar para o fogo eterno? Sim. Vocês não falam de dois julgamentos? Sim, esse julgamento final, a gente vai estudar sobre isso, é o juízo final. No juízo final, é quando diz a Bíblia que o mar dará os seus mortos, ou seja, todos que morreram irão se apresentar diante do Senhor. Mas nesse julgamento não terá nenhuma possibilidade de redenção. É um julgamento para receber sentença, né? Então, todos irão se colocar diante de Deus para serem julgados, mas já para receber a condenação. Isso é no juízo final, que vai acontecer depois do milênio, né? Tem o arrebatamento, depois vem a grande tribulação, aí vem o milênio e depois, no final, vem esse juízo para julgar aqueles que não aceitaram a Cristo, morreram sem Jesus. Isso todos, né? Todos irão apresentar diante do Senhor.
Agora... Então, eu quero voltar nesse tópico, porque o outro a gente estuda depois. Então, voltando no tópico da marca, tem uma parte assim que fala assim, que o número é 666. E fala se a pessoa é inteligente ou se a pessoa é perspicaz, alguma coisa assim, que ela, tipo assim, que ela vai entender melhor isso, né? Foi o que o pastor leu em Apocalipse e eu também já li. Eu já ouvi dizer que isso é o irmão André ou outra pessoa aí que talvez o próprio pastor já ouviu dizer também, que a palavra Visa traz esse significado. Que o V com o I da palavra Visa, que é o Visa Card, né? O cartão Visa. Sim. O V em algarismo romano seriam 5 e o I é o 1. E aí faz o número 6. Aí a letra S também é o número 6 em uma outra língua, não sei qual dessas línguas, que é grega, não sei o quê. E o A seria um outro 6. Existe esse tipo de coisa de verdade ou é só coisa de WhatsApp? Não, eu acho que é mais especulação, porque segundo a palavra que nós lemos e estudamos, o anticristo vai ser uma pessoa. Ele vai ser uma pessoa, ele vai ser um líder, e vai ser uma pessoa, e vai reinar durante esse período com todo o poder que ele vai receber de Satanás, entendeu? E vai subjugar todos os povos, todas as nações a ele, ao sistema dele. Vai se tornar um líder universal, né? E a princípio, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai ter uma boa, até uma certa aceitação, porque ele vai fazer acordos de paz, ele vai conseguir acordo para reconstruir o templo, ele vai conseguir fazer muitas coisas, né? Templo esse que depois ele mesmo vai profanar, né? Diante dos judeus, né? Então, a princípio, ele vai ter muita aceitação pelas coisas que ele vai fazer. Só que, nos últimos 3 anos e meio, a coisa muda. Aí ele já exige uma adoração imposta. A pessoa é obrigada a aceitar e adorar ele, aceitar a marca e adorar ele, entendeu? E aqueles que não o adorarem serão perseguidos e terão suas vidas ceifadas, né? Então, vai ser um período assim, bem difícil. Mas a minha pergunta vai assim, por esse lado, assim, como, por exemplo, um cartão Visa, que a pessoa usa, vamos chamar assim, na inocência de estar usando um mais cartão, não vai ser assim o número da besta. A pessoa vai saber que estou pegando o número que esse é o número da besta. Sim. Ele vai receber a marca consciente. Okay. Porque, na verdade, para ter efeito de condenação, ele tem que aceitar espontaneamente, entendeu? Para que as pessoas tenham como efeito de condenação, eles vão ter que aceitar a marca de forma espontânea, né? É igual, por exemplo, hoje, o Evangelho. O Evangelho é pregado, a salvação é anunciada, mas, como você mesmo falou, Deus não impõe, Deus não obriga ninguém. Deus nos dá a liberdade de escolha e tomar a decisão, né? Então, ele, a princípio, ele vai fazer, vai ter muita adesão por causa das coisas que ele vai fazer. Mas, no final, vai ser uma coisa imposta. E quem não aceitar a marca vai ser perseguido e vai ser morto pelo sistema dele. Obrigada. Tem pergunta? Diga-me. E se a marca for dada para uma pessoa à força? Tipo, a pessoa não está querendo, segura a pessoa da tatuagem ou o que for. O que acontece com essa? Mas na verdade, essa marca, ela precisa ser recebida pelos seres humanos, mas de forma que eles estejam de acordo, né? Eles não podem ser marcados forçadamente, eles têm que aceitar. Você vê que, você preste bem atenção, que até nisso o diabo quer imitar Deus. O evangelho é pregado, é anunciado, mas para que a pessoa seja salva, ela tem que aceitar deliberadamente, ou seja, espontaneamente, não é algo imposto, né?
ela tem que aceitar, ela tem que abrir o coração. Satanás, mais uma vez, vai querer imitar a mesma coisa, né? Só que, no final, essa adoração, essa marca vai ser algo realmente imposto por ele, e aqueles que não aceitarem o sistema dele, a marca dele, aí vão ser perseguidos. É aquilo que a gente vê lá em Apocalipse. Quem são esses? De onde vêm? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, a única forma de uma pessoa ainda conseguir, ou seja, alcançar a salvação durante esse período será negar o anticristo e confessar, reconhecer o senhorio de Cristo, de Jesus. Negar o anticristo e reconhecer o senhorio de Cristo. E aí serão mortos. Mas, ainda que o corpo pereça, a alma sobrevive, né? A única diferença é que a igreja vai ser galardoada pelo Senhor, e esses não, entendeu? Assim como aqueles que vão ser salvos durante a pregação dos 144 mil. Eles não vão ter galardão, eles vão ser salvos, mas não vão ter galardão, entendeu? Porque até durante o período do anticristo, os 144 mil vão estar pregando o evangelho em todas as nações, entendeu? Só que a dificuldade de aceitação da palavra vai ser devido ao Espírito Santo já não estar mais na terra para convencer o homem. Vai ser mais difícil, entendeu? Se hoje a gente já enfrenta uma dificuldade, nesse período vai ser muito maior. Pastor, sim. A Bíblia traz uma passagem que diz que as Bíblias vão ser queimadas e que não existirão, assim, pelo menos não com a liberdade que a gente tem de manusear e de ter a Bíblia em casa e ler. Traz isso também nesse período da tribulação ou perto desse período? Olha, na verdade, sobre a Bíblia ser queimada, eu nunca li nada a respeito. Mas eu creio que vai ser um período de muita perseguição. E segundo a profecia acho que é de Amós, se não me engano, que ele diz que haverá um tempo em que sentirão fome, não de pão, mas da minha palavra. Então eu creio que esse tempo da grande tribulação vai ser um tempo de muita fome, muito desejo da palavra, e a igreja já não está mais aqui, vai estar aí os 144 mil, mas também não tem ação do Espírito Santo. Então eu acho que talvez seja por aí, mas eu nunca li nada a respeito das escrituras serem destruídas, né? Eu nunca li nada a respeito. Posso até procurar, pesquisar algo, né? Eu vou prestar. E a outra pergunta, bem rapidinho aqui. Quando na Bíblia fala assim, se nós não pregarmos o Evangelho, as próprias pedras clamariam, né? Deus pode usar as pedras, não precisa de usar só o ser humano, não é mesmo? O pastor pensa assim que, por exemplo, nessa época já não na época da tribulação, mas assim chegando perto, porque não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós sabemos que existirão fatos que anunciarão, que pré-anunciarão, como já estamos tendo a vinda de Cristo. Então, não sei assim se o pastor vê na verdade, o que acontece é o seguinte: quando Deus escolheu o povo de Israel como povo escolhido, eleito por ele, o plano inicial de Deus era que o povo de Israel pregasse a palavra, evangelizasse o mundo, né? Mas eles não entenderam dessa forma, né? Então, até a Bíblia diz que até os anjos queriam fazer esse trabalho, mas o Senhor então reservou a nós. Então, por eles não terem crido, isso foi estendido a nós para a salvação. E hoje a palavra que eles não quiseram pregar, como Jesus mesmo disse: vim para os meus e os meus me rejeitaram, não me receberam.
Então, essa oportunidade foi dada a nós, que somos os gentios, ou seja, todo ser que não é judeu é gentio. Então, somos nós. E nós, ao nos convertermos, nos tornamos agora pregadores da palavra de Deus, né? Então, Deus pode fazer muitas coisas. Você vê que até usou a mula para falar com Balaão, né? Então, Deus pode fazer qualquer coisa. Sim. Mas eu creio que Ele deu esse privilégio para nós, que hoje estamos aqui pregando o Evangelho, assim como muitos outros já o fizeram anteriormente, né? Tá certo, obrigada. Eu creio mais ou menos por aí. Amém. Alguma pergunta mais, irmãos? Ou tá tudo bem? Alguma dúvida? Uma benção, pastor. Muito boas as suas explicações, muito boa aí o esclarecimento das perguntas que os meninos fizeram. Eu achei que o pastor abordou muito bem, muito interessante mesmo a classe de hoje. Amém, que bom. Graças Só a Deus. ressaltando, não vou fazer nenhuma pergunta não, mas eu gostei muito das respostas que o senhor deu, muito esclarecedora. E agora daqui para frente vai ficar bem interessante, porque nós vamos entrar na próxima aula falando sobre a abertura dos selos, e já na abertura dos selos a gente já vai ver os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí depois nós vamos ver o 5º, 6º e o 7º selo. Depois vamos entrar nas trombetas, né, de Deus, que vai trazer juízo também, vai trazer muito sofrimento. E nós vamos ver o que cada um desses cavaleiros vai trazer para a Terra. Cada um deles vem com uma missão, vem com um flagelo sobre a Terra. Então a gente vai entrar já nesse assunto na próxima aula, onde nós vamos ver sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e a abertura dos 7 selos. Entendeu? Vai ser muito interessante. Entendeu? Fala, André. Não, só que por enquanto não tenho dúvida nenhuma, não. Tá tudo bem? Tudo bem. Nesse modelo, pastor, foi muito bom, porque deu oportunidade aí das pessoas perguntar, né? Deu um tempo para perguntar. A gente reduz um pouco a matéria e a gente abre um espaço mais assim para o pessoal perguntar, tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa, né? Para não ficar assim, porque também se você falar durante o tempo todo da aula, eu acho que chega um ponto que cansa, aí o pessoal começa a desconectar, né? Então o propósito não é esse, o propósito é manter as pessoas conectadas, assim, eu digo assim, acompanhando o raciocínio, acompanhando as explicações, acompanhando as leituras bíblicas, que são importantes. Eu acho até importantíssimo que anotar as referências bíblicas, para depois ler novamente com mais calma, entender mais detalhadamente, entendeu? Então, eu acho que está sendo bem, está sendo bom para nós, estamos aprendendo juntos, né? É um assunto bem interessante para a igreja ter conhecimento, né? Eu acho, eu tenho uma observação que acho interessante. No princípio, Deus criou o mundo e o homem pecou. E aconteceu várias coisas depois disso, que o Caim foi marcado e as línguas foram confundidas. E a gente está vendo nos últimos tempos, começou com Jesus, uma das coisas que ele marcas ou sinais contra era que Jesus, todo mundo estava no Pentecoste, estava falando o mesmo idioma e todo mundo estava entendendo, era meio que desfazendo aquela Torre de Babel. E agora a marca da besta meio que copiando a marca de Caim. E uma das coisas que o homem pecou no início, agora Deus vai realmente remover, né? Antes ele cobriu com a pele de um bicho, agora um animal foi sacrificado para cobrir o pecado de Adão e Eva e a nudez deles, né? E já apontando para o Cordeiro, que é Cristo, que seria também sacrificado para cobrir a nudez do nosso pecado e nos dar a redenção através da remissão do seu sangue, né? O derramado do seu sangue trazendo a nós a justificação. Então, o sacrifício lá no Éden já apontava para o sacrifício da cruz de Cristo. A mesma coisa a gente vê
na instituição da Páscoa. Quando Deus institui a Páscoa na saída do povo do Egito, o que ele pediu que fosse sacrificado? Um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue deveria ser aspergido sobre as portas, os umbrais das janelas das portas. Para quê? Para que o anjo da morte, ao passar, todos aqueles que estivessem debaixo do sangue não seriam atingidos, né? Na 10ª praga, né? Da morte dos primogênitos. Isso tudo aponta para quê? Que o sangue que Jesus derramou no Calvário, na cruz, no madeiro, é o mesmo sangue que hoje nos redime do anjo da morte. Quem é o anjo da morte? Satanás, aquele que vem para matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno, né? Então nós somos redimidos e salvos através do sacrifício de Jesus. Amém. Amém. Então a Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com o que se comemora hoje. Páscoa não tem nada a ver com coelho, chocolate, nada disso. Pelo contrário, eles comeram o pão sem fermento, que simbolizava pureza e santificação, a carne assada no fogo, que foi o cordeiro, o sangue foi aspergido, e deveriam comer com ervas amargas. Por que as ervas amargas? Para que todo o tempo que eles comessem a Páscoa e a carne do cordeiro com ervas amargas lembrassem do tempo de escravidão no Egito. Esse é o propósito. E é a celebração da saída do Egito, que é o êxodo, né? A saída do Egito. Então, hoje, o mundo inverteu tudo, né? Inverteu tudo. É tal de coelho, é chocolate, é isso, é aquilo, não tem nada a ver. A Páscoa a verdadeira Páscoa hoje para nós é Cristo, né? A ressurreição de Jesus, que nos dá a salvação através do seu sacrifício. Amém. Mas Amém. O mundo muda tudo. Ok, irmãos? Tudo bem por hoje? Tudo certo? Tudo bem, pastor. Muito bom, muito bom. Posso fazer só mais uma coisinha, pastor? Sim, meu irmão. Todo mundo vai. Tô de longe, ninguém vai me bater, não é mesmo? Olha, o pastor falou pequenos e grandes, livres e escravos, ricos e pobres. Ok? Uhum. Então, o rico e o pobre já é quando classe social, financeira, né, nesse lado. Pequenos e grandes seriam na parte de idade. Pequenos de idade, grandes de idade? Não, esses são tipo os grandes governadores das nações. Isso se refere aos governantes das nações, que se acham grandes, poderosos, né? Tipo, presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, são os poderosos do mundo que nós estamos vivendo hoje. Um é financeiro, o outro mais ou menos é poder. Poder e o outro bélico. seria poder financeiro, poder. Que a pessoa, eu sei, poder, a palavra poder. E livres e escravos seria na parte da pessoa, tipo assim, ser dona do seu próprio nariz ou não. Porque a minha pergunta seria, nessa época, crianças já não estariam mais, né, pastor? Porque Jesus diz, vinde a mim todos os pequeninos, porque aqueles que não têm entendimento ainda para tomar uma decisão, eu acho que eles não estariam aqui na época da tribulação. Não, eu creio, isso eu creio assim, como o Senhor Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Bom, eu creio que uma criança, quando ela ainda não tem raciocínio a ponto de discernir o bem, o mal, o certo, o errado, eu penso assim, né? Não estou dizendo que seja. Eu penso que Deus deve levar em conta isso, né? Porque é uma criança que não tem como discernir entre certo e errado, o bem e o mal, entendeu? Eu creio. Ele diz, deixai vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, né? Então, eu creio que, agora, a partir do momento que tem condição de entender e discernir e tomar decisão, fazer escolha, aí eu acho que aí já influi, entendeu? Com respeito à salvação, entendeu? Eu penso assim, né? Pastor, acredito que seja como hoje, né? Exatamente como hoje
Se a pessoa não tem o entendimento, não tem como discernir, ela não pode ser imputada o pecado, né? Sim, sim. Tá certo, certo. Porque a palavra diz que Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da nossa ignorância. Ou seja, por exemplo, uma tribo de índio lá não sei aonde, nunca ouviu o evangelho, nunca ninguém falou de Jesus. Os pecados que eles cometem e até vivem nele são feitos e cometidos pela ignorância da verdade, entendeu? Então, eu acho que é o que diz a Bíblia: Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra e não toma a decisão de reconhecer o pecado, arrepender dele, abandonar e buscar Jesus para ser salvo, aí eu acho que aí já implica, né? É isso que você estava dizendo, mais ou menos? Curiosidade para saber assim, se continuariam tendo filhos nessa época. Não, eu creio que o mundo vai continuar no seu curso normal. Tanto é que lá em Mateus diz: assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam casamento. Isso refere o quê? É lá em Mateus, né? Refere que o mundo vai estar no seu curso normal de vida. Sim, mas aí é quando Jesus está levando a igreja. Então, até aí, sim. Eu falo já na tribulação, entendeu? Dessa época, depois da subida da igreja. Mas não precisa responder, não precisa ter resposta, não. Só que quando eu vi pequenos e grandes, eu quis ter essa ideia de poder é mais interessante. Pequenos e grandes aqui está relacionado aos grandes, aqueles que são os líderes, cabeça das grandes nações, né? Durante a tribulação, Orminda, a Terra vai continuar no seu curso normal, as pessoas vivendo, procriando, vai continuar normal. Porque você achava que não fosse mais nascer criança nesse tempo? Olha, não é que eu achava, né? Mas olhando pelo lado assim tem uma passagem na Bíblia que fala das dores do parto, né? Que fala que é melhor que a pessoa não tivesse essas dores na hora de não poder ter ninguém mais para socorrer, né? Tipo, isso vai ser um caos, né? mas não é que eu tenho uma formação. Eu sei. Assim, mas essa passagem. Não que eu tenha uma coisa certa do que vai acontecer, mas assim, aí vai nascer a criança. Se são 7 anos, essa criança vai morrer antes de cumprir 7, 8 anos. Há 7, 8 anos ela já teria condição de ter escolhido o número da besta para ela mesma? Eu creio que não, né? Que não, né? Eu penso e não que é só a idade, também quando o pastor estava falando da idade, eu estava até pensando, eu tenho um vizinho aqui, ele tem 50 e poucos anos, ele não consegue, ele tem muitos problemas, né, assim, mentais, e ele é cuidado, ele não consegue usar o banheiro sozinho, ele não consegue fazer coisas sozinho. Eu tenho uma amiga que a filha dela já morreu, mas ficou viva 19 anos, e era um bebezinho, ela tinha que fazer tudo com ela. Sim. Então não é nem só a idade, né? É muitos casos. Mas Deus é poderoso e Ele sabe de tudo. Eu acredito que é a mesma situação da ignorância, né? Se as pessoas não têm a condição de discernir, elas vão estar enquadradas na mesma situação da ignorância. Sim. E a mesma coisa das crianças. As crianças, elas não podem, até o momento que elas não conseguem discernir, elas também não são imputadas o pecado. Elas não são imputadas o pecado. Então, é da mesma maneira. Então, as crianças, as pessoas que não têm o discernimento, o senso, e aquelas que não foram alcançadas pela palavra, que não conheceram a palavra. Então, todas as pessoas, é como se fosse o dia de hoje. Hoje, se elas morrerem, elas não vão ser imputadas a condenação. A condenação. Isso. Eu também penso dessa forma aí, que também está relacionado o quê? A ignorância, a dificuldade de discernimento e tomada de decisão. Pastor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu estava pensando, falando para o Neander aqui, eu falei,
Eu falei, não vou nem me preocupar com essa questão, porque eu não vou estar mais aqui, entendeu? Então... Eu também espero. eu falei, não sei, não vou ficar pensando nisso, porque se Deus quiser, a gente não vai estar mais aqui, entendeu? A nossa família vai estar salva, vai todo mundo junto, vai ser bênção. Mas, Alessandra, cadê o amor ao próximo? A gente ama amar o amigo, a família não está fazendo nada de bom, a gente tem que amar, é aquele que odeia. O nosso desejo é que todos sejam salvos, entendeu? Mas assim, eu espero sinceramente não estar aqui, entendeu? Agora olha a natureza humana falando mais alto. Agora cada um, na hora do problema, na hora ali do vamos ver, cada um dos seus problemas. Vocês vão ficar aí, vocês vão saber como é que é. A gente já fez o que tinha que fazer. Quando chegar naquela hora, é cada um por si. Pois eu já penso, André, desculpa, André, pois eu já penso que se a gente puder fazer essa mensagem que o pastor está trazendo em um formato de que há 200 anos futuros alguém possa abrir e ler ouvir essa mensagem que o pastor Carlos está trazendo, eu quero que essa pessoa tenha a oportunidade de ser salva. Amém. Sim, eu amo aquele que eu não conheço. Sim, tudo bem. Eu estou de acordo com você. Agora, a questão toda é a seguinte: nesse momento da volta, nós não vamos estar aqui, tampouco o Espírito. E assim, a misericórdia, porque essas pessoas que vão estar aqui nesse momento vão ter só a misericórdia do Senhor. Só isso. O Espírito não vai estar aqui. E o que fazer? O nosso papel hoje é pregar o Evangelho para que essas pessoas tenham sido alcançadas até a volta. Daquele momento em diante, a nossa responsabilidade se encerra. Sim. Inshallah. É verdade. Se Deus quiser, porque nós vamos estar indo. É verdade. E a gente não pode fazer mais nada. Eu gosto muito de saber que no céu não haverá choro, nem haverá... sabe por quê? É porque, se imagina, se a gente souber que a gente está no céu, aí você está feliz porque está lá, mas você está triste porque tem uma pessoa que você gostaria que estivesse no estado. Não vai. Você não vai estar triste porque uma pessoa é lá. Porque nós não vamos nos reconhecer como André, como Orminda, como pastor. Nós vamos nos identificar como irmãos. E daquele momento em diante, da Nova Jerusalém, não vai haver esse tipo de lembrança. É por isso que eu falo, eu dou graças a Deus, eu sei e confio e tenho fé que não haverá esse sentimento. Porque senão não seria o céu, né? Um lugar que você vai sofrer. Você ficaria sofrendo por saber que você está no céu e alguém que você ama foi condenado. Por isso que a gente não vai ter essa condição de lembrar das coisas que ocorreram, de quem ficou, nada disso, né? Mas eu estar lá pensando, preocupando com o pessoal aqui da tribulação. Pois é. Por isso que eu estou brincando. No momento da tribulação, é cada um por si. Eu uma vez conversei com um irmão, ele crê que ele vai passar a metade, né? Né, que fala. É o mid tribulacionista. Aí eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, a gente se encontra lá depois que você chegar. Eu te espero lá. A gente se vê lá, entendeu? Pronto, não tem problema. Ao bem da verdade, são teorias, mas existe base bíblica para lá, para cá, para colar. O importante é estar preparado para a hora. O importante é estar pronto para partir na hora que chegar o momento. E além do mais, essa hora
pode ser agora, pode ser que é 10 minutos. É isso que eu ia falar. Jesus vai voltar para você no dia que você morrer, entendeu? Então... eu gosto muito também de uma passagem que a Apocalipse repete muito isso, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Ouça. Porque o ouvido faz você ouvir. Mas a pessoa, quando morre, ela tem orelha. Ela não tem ouvido mais, não. Então, o morto já não pode ouvir mais. É verdade. Então, é aí. Boa noite, gente. Deixa eu parar de falar. Gente, boa noite para todo mundo. Também vou indo. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. E na próxima aula a gente volta. Boa noite. Boa noite, a paz. Boa noite.